Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso seminário. Nós estamos com essa ideia em mente, né, de realizar webinários pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da URGS já há algum tempo. E, bom, finalmente, então, nós vamos iniciar nessa semana com um palestrante convidado da casa aqui, Alexandre Baravieira, né, que vai falar sobre medidas estacionárias em grafos infinitos. Então, Alexandre, por favor, aí. Bom, obrigado, Diego. Acho que eu agradeço a presença virtual dos colegas aí, né? Acho que legal, eu agradeço ao Diego, aos organizadores pelo convite, pela iniciativa de organizar esse tipo de evento. É importante a gente manter aí uma certa coesão das pessoas, né? Mesmo à distância, né? Então, nós podemos permanecer intelectualmente próximos, ainda que afastados, né? Um pouquinho distantes. E o tipo de coisa que eu resolvi contar para vocês é basicamente só uma questão de dinâmica. Eventualmente, como acho que todos nós estamos nos acostumando ainda com algumas dessas ferramentas, então se eventualmente eu não ver que alguém está querendo perguntar, se eu estiver distraído, se o Diego quiser me incomodar aí, fazer o papel de Sherman aí, fica à vontade, só para a gente evitar que eu caminhe a mais do que o necessário em alguns momentos, tá? Só para a gente não ter pressa. Mas eu resolvi contar para vocês um pouquinho sobre isso. É um assunto que se olha pelo título, medidas estacionárias em grafos infinitos, então, no fundo, um certo problema até mais a ver com probabilidade, com processos estocásticos, né? Tem uma certa classe, efetivamente, de processos estocásticos que a gente quer entender a existência de estados estacionários. E eu, na verdade, fiz uma opção aqui de tentar não ser muito técnico. Eu vou tentar focalizar principalmente na filosofia do método, da técnica, do que propriamente nos detalhes efetivamente técnicos do método, do processo, tá? Então, acho que assim eu consigo ter mais público, ter mais gente acompanhando o que está acontecendo, que a filosofia, de fato, não é tão complicada. A implementação técnica é um pouco mais trabalhosa, mas essa, enfim, a gente deixa para eventuais interessados mais para frente, tá? E lá pelas tantas vai acabar aparecendo algum sistema dinâmico no método, então, digamos assim, justifica, e se alguém acha que veio aqui para me ver, para ver um sistema dinâmico, vai aparecer um sistema dinâmico, mas a gente chega lá com calma, tá? Basicamente o que eu vou contar para vocês é essencialmente fruto de um trabalho em colaboração com dois colegas lá de Portugal, que são a Joana Torres, da Universidade do Minho, e o Pedro Duarte, da Universidade de Lisboa. Então, um trabalho que nós começamos há algum tempo, temos ele pronto aí, estamos agora fazendo uma última revisão, mas eu vou, então, tudo que está aqui basicamente é fruto de conversas com eles, de coisas que eles já fizeram e que nós, então, estamos carregando um pouquinho mais para frente. Tá? Então, vou começar de maneira muito informal o que é um grafo, né? Então, é uma classe muito geral de objetos, tem pessoas que são especialistas nisso, não é o meu caso, mas para a gente simplificar a nossa vida, um grafo, vamos começar pensando em grafos que são finitos. Então, é um conjunto de pontinhos, que são os vértices, eu nunca consigo saber quem é quem, mas e a gente tem conexões entre esses vértices, que são as arestas. E notem que eu estou colocando as arestas com setinhas aí, para indicar uma certa direção. Então, por exemplo, eu estou dizendo que do 3 eu consigo pular para o 1, eu consigo caminhar para o 1, do 1, por exemplo, eu consigo caminhar para o 2, do 2 para o 3 eu posso tanto ir quanto voltar. Então, a gente tem setas aí. Todas essas coisas têm nomes técnicos dentro da teoria de grafos, esses nomes essencialmente não me interessam e eu também não sei. Então, se vocês seguirem os desenhos, acho que eles vão deixar bem claro o que está acontecendo. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo de um grafo finito. E o que a gente pode agora fazer, dar um passinho a mais, é o seguinte, é colocar esses números, esses pesos, tá? Então, esses Wzinhos são pesos. Esses números, em princípio, poderiam ser números complexos, eles podem ser reais, é muito geral. Tá? Mais para frente, a gente vai baixar um pouco a nossa bola e vamos interpretar esses números como sendo probabilidades. Então, eles vão ter que ser reais, vão ter que estar entre 0 e 1. Mas, por enquanto, né, nesse grau de generalidade, eles podem ser números complexos que você pode escolher à vontade. Então, temos aí o W13, o 32, o 23, por exemplo. E se vocês repararem, o W13, por exemplo, ele é o cara que está na aresta que sai do 3 e vai para o 1. Ou seja, a gente lê as coisas aqui ao contrário, né? Então eu estou indo do 3 para o 1. Tá? Então é só esse. Esse é o código talvez mais importante a ser mantido aí, em termos de convenção. E quando a gente tem os pesos,
Então, olha só, eu posso montar uma matriz dos pesos, né? Então, a matriz tem lá suas entradas, 1, 1, 2, 1, 3, tá? Por exemplo, o W11 significaria sair do 1 e ir para o 1. Então, eu deveria ter uma setinha que sai do 1 e vai para o próprio 1. Eu posso ter isso, tá? Isso é permitido dentro desse contexto, não tem nenhum problema. Nesse caso eu não tenho, então na verdade significa dizer que o valor do W1, por exemplo, ele é exatamente 0, né? E aliás tem outras conexões que também não existem, então basicamente significa que o peso delas é 0. E nós temos aí os pesos que estão escritos ali em cima, 1, 3, o 2, 1, por aí vai. Posso montar essa matriz, é uma matriz 3x3. Bom, e esse então é uma matriz de números em princípio complexos, e que a gente pode falar, obviamente, no espectro dessa matriz, tá? Então, o espectro da matriz, bom, simplesmente acho que todos vocês já estudaram álgebra linear, né? Então nós sabemos que é o conjunto aí de soluções de uma certa equação polinomial, que vai ser de grau 3. Então a gente com isso consegue encontrar os autovalores dessa matriz, pode encontrar os autovetores também. Então os autovalores dessa matriz de pesos é o que a gente chama de autovalores associados aí a esse grafo, tá? Então na verdade é um grafo com pesos, tem todo um linguajar enorme, mas a ideia é essa. Dado um grafo, a gente coloca pesos em certas arestas, monta uma matriz e quer saber o espectro dessa matriz. Tá? Esse tipo de problema, dependendo do tamanho da matriz, ele pode ser um problema bastante complicado, porque resolver equações polinomiais maiores pode dar um certo trabalho. Se os polinômios começarem a crescer muito, a vida vai ficando cada vez mais complicada. Mas ele é um problema que tem a ver com muita coisa. Você pode modelar por meio de grafos a conexão de uma rede de pessoas interagindo, por meio de computadores, né, como a internet. Você pode modelar a difusão de uma epidemia, né? Você pode dizer que o 3 está passando um vírus para o 1 com uma certa probabilidade. Ou seja, é possível modelar um monte de fenômenos em comunicações e tudo mais, usando grafos e certos pesos nas conexões. E esse espectro é interessante para você descobrir, por exemplo, como é que são características da difusão de alguma coisa dentro desse grafo, né? Por exemplo, como é que uma epidemia se difunde, se é mais rápido, se é mais lento. Então, todo esse tipo de coisa pode ser feito, modelado com esse tipo de objeto. Eu não vou estar interessado nos modelos concretos, mas isso pode ser feito, é feito. O nosso problema aqui é um problema teórico de tentar entender o espectro, tá? Bom, e qual que é o negócio aqui? Quando o grafo cresce, então imagina, agora eu fiz um grafo um pouquinho mais complicado aí, que tem 11 vértices. Então, se eu montar a matriz desse grafo, se eu tentar descobrir os autovalores, né, eu não coloquei os pesos, eu coloquei só uns risquinhos entre alguns dos vértices, tentando significar que em alguns lugares eu vou ter pesos, né? Os vértices que não estão conectados basicamente correspondem a peso 0. E a gente pode montar uma matriz que, nesse caso, vai ser 11 por 11. Bom, então é claro que você calcular o espectro dessa matriz vai ser algo mais trabalhoso, um pouco mais complicado. Então a grande pergunta é, será que existem boas ferramentas para fazer isso? Será que existem técnicas para você conseguir estimar o espectro de um grafo, né, nesse contexto? Então o que é o espectro desse grafo específico, né, se a gente definir uma família de pesos? Bom, então o que tem de interessante é o seguinte, o Bunimovich, que é um cara bastante conhecido em sistemas dinâmicos por ter trabalhado durante muitos anos com bilhares, fez um monte de resultados bem bonitos, bem interessantes e profundos a respeito da dinâmica de bilhares. O Bunimovich, junto com esse outro sujeito chamado Webb, eles começaram a trabalhar nessa questão exatamente de como criar métodos que permitem calcular, obter o espectro de um certo grafo a partir dos pesos, tá? Bom, e a técnica que o Bunimovich e o Webb utilizaram é a técnica que a gente vai explorar, uma versão um pouquinho mais, digamos assim, turbinada. Que basicamente, o que o Bunimovich e o Webb fizeram é sempre em dimensão finita, tá? Ou seja, grafos que têm um número finito de vértices. A gente vai depois querer dar um salto de fazer isso em grafos um pouquinho maiores, ou seja, que tem uma infinidade de vértices, tá? Mas então, por enquanto, o que o Bunimovich e o Webb fazem? Qual que é a ideia deles? A ideia é a seguinte, eu pintei alguns vértices, botei uns quadradinhos pretos, para dizer que a gente selecionou um certo conjunto de vértices, tá? Tem algumas regras, isso é o que ele, no contexto da teoria do Bunimovich e do Webb, eles chamam de conjunto estrutural.
esses caras aí têm que ter algumas características. Em princípio, não é qualquer coisa que você pode pegar como sendo esse conjunto. Mas, nesse momento, eu prefiro não entrar nesse detalhe. Mas imagine que a gente pintou esses 4 carinhas aí. E agora, olha só, a gente pode, por exemplo, querer saber como é que de um quadradinho eu vou para o outro. Então, se eu saio de um quadrado e vou para o outro, é claro que a minha caminhada vai passar pelos vértices do grafo original. Tá? E você tem os pesos correspondentes. Bom, então existe uma regra, existe uma maneira de você tentar dizer, por exemplo, qual que é o peso de você passar de conectar esse quadradinho aqui de baixo com esse outro quadradinho de baixo, e que é algo que vai depender essencialmente dos pesos, que tem a ver com os caminhos que você faz no seu grafo para passar de um para o outro. Tá? Não quero entrar nesse detalhe agora, porque depois eu vou fazer um caso mais explícito, que fica simples de perceber como é que a coisa funciona, mas a ideia do Bunimobit do web é isso. Eles vão montar então agora uma nova matriz, tá? Que olha só, o que aconteceu? Eu esqueci dos vértices originais, fiquei só com esses 4 vértices especiais, que era o conjunto estrutural, na linguagem dele. Eu tenho conexões, então, por exemplo, eu posso passar desse cara para esse aqui. Né? Se a gente voltar a gente podia passar mesmo. Eu poderia, por exemplo, ir para cá e depois ir para cá. Né? Eu posso, por exemplo, sair desse cara aqui de baixo, eu posso ir, subir, passar para esse fulano aqui. Então, por exemplo, eu também tenho guardado essa informação de que é possível caminhar entre esses 2 fulanos aqui, esses novos vértices. Tá? Bom, então com isso a gente monta uma nova matriz, vou chamar de W', que é uma matriz 4x4, ou seja, uma matriz em princípio mais simples que a de cima. Na verdade, a mais simples é um pouco falacioso, porque de fato essa matriz, as entradas dela não vão ser mais números, vão ser polinômios de uma certa variável. Então tem uma pequena sutileza aí, mas se não fosse assim, não teria como a técnica funcionar, porque obviamente vocês sabem que um polinômio de grau 11 para a matriz W original pode ter 11 soluções. O polinômio do cara do 4x4, o polinômio característico seria 4x4, seria, desculpe, de grau 4, teria menos soluções. Então a única maneira do método conservar o espectro, de ter os mesmos autovalores tanto para cima quanto para baixo, é que aqui na verdade o que a gente tem é uma matriz que depende de um certo parâmetro, de um certo lambda, ou enfim, um z, um cara aí que está solto, e o que a gente vai ter, as entradas dela vão ser polinômios, de maneira que quando você montar o polinômio característico dessa W', ele vai ser um polinômio de grau mais alto. Tá? Então ele vai ser um polinômio de grau alto nessa variável, enfim, variável auxiliar, e a gente consegue manter o espectro. Então essa aqui é a ideia. Então a passagem do W para o W' é o que se chama de redução isoespectral. Então redução porque você passou a ter uma matriz de grau menor, que é de tamanho menor que a original, mas ela é isoespectral porque os autovalores, quando a gente fizer as contas aí, a gente vai preservar o espectro, tá? Ao fazer esse processo. Então a ideia é que se você faz etapas desse processo, você vai... Bom, e depois, imagina, a gente não precisa parar aqui, a gente poderia tentar depois fazer uma nova etapa do processo para de repente ficar com um único vértice. Então você vai ter uma matriz 1 por 1, a matriz 1 por 1 vai ter uma entrada que vai ser um polinômio grandão, que basicamente vai ser um polinômio característico, né? Então a ideia é que a cada passo desse processo você consegue reduzir você vai para um grafo menor do que o original, é um subgrafo do original, a sua matriz vai diminuindo o tamanho e vai ficando um princípio mais fácil de obter os autovalores, tá? Bom, e não só isso, é possível também você ter os autovalores, você tem os autovetores correspondentes e há uma maneira de você voltar e descobrir quem seriam os autovetores da matriz original, tá? Então o método permite reconstruir os objetos do caso original. Então essa aqui é mais ou menos a ideia. E então para grafos finitos, você pega um grafo grande, imagine o grafo de todas as pessoas do Brasil interagindo, e que a gente quer saber como é que passa a doença de um para o outro, como é que passa uma certa epidemia ou o que seja. Aí nós vamos fazendo redução desse espectro, desse grafo, até chegar num grafo, sei lá, 100 por 100, que você consegue colocar no computador, fazer as contas e descobrir mais ou menos o que você quer, ou ter pelo menos estimativas boas, tá? E depois você caminha de volta e reconstrói os objetos do sistema original. Então essa que é a filosofia do método. É um negócio bastante bonito. E, enfim, com potencial de aplicações realmente. Tá? Bom, então, o que acontece agora se a gente pega uma situação assim, que agora meus vértices são conjuntos naturais, então aqui é o 0, 1, o 2 e assim vai, com certas conexões entre eles. Tá? Então estou com um bicho assim. Então, nesse caso, agora eu tenho uma infinidade de vértices. Tá? Então eu estou num grafo infinito, eu não posso mais aplicar a teoria do Bunimobit web.
Então a pergunta é, bom, o que você faz numa situação, no caso desses, né? Bom, para ser mais concreto, então evidentemente não vai ser possível usar o Bonimovich Web e vai ser necessário fazer algum tipo de extensão da teoria. Para deixar a coisa mais concreta ainda, um modelo como esse é um tipo de processo estocástico que muitas vezes é chamado de processo de nascimento-morte, porque você pode interpretar os seus vértices, aqui o 0, 1, 2, o 3, e assim vai, como o tamanho de uma população. Então, num dado momento, a população ela pode ou perder o indivíduo, o que significa que você passa da população de um tamanho n para o tamanho n mais 1. Ganhou um indivíduo, desculpa. Você pode perder um indivíduo, o que significa que a população passa do tamanho n mais 1 para o tamanho n. Ou ela pode, eventualmente, não nasceu nem morreu ninguém, ela permanece exatamente onde ela está. Ou seja, eu posso continuar nesse cara e voltar para ele. Tá? Então, esse fulano aqui representa exatamente isso, a probabilidade de você permanecer. Tá? Então, eu já estou agora começando a dizer que meus pesos, que eu já estou chamando de B0, B1, B2, etc., são pesos que são interpretados como sendo probabilidades. Então, eles já têm que ser maiores ou iguais a 0, tem que ser menores que 1. Né? Então, os deltas são as probabilidades de você permanecer, o C é a probabilidade de você descer um estado, e o B são as probabilidades de você subir. Tá? Então, se probabilidades, a gente tem que, além de impor que eles são maiores ou iguais a 0, eu tenho que impor, por exemplo, que o delta 0 mais B0 é 1, porque um cara que começa no 0, ou ele fica no 0, ou ele pula para o 1. Ele tem que fazer uma das duas coisas. Um cara que está no 1 pode permanecer no 1, pode descer para o 0, ou pode subir para o 2. Então, isso está codificado aqui também. Essa soma tem que ser 1. Né? Então, isso aí é um tipo de processo estocástico. Ele é bem conhecido, na verdade, ele é bem estudado. Tá? Esse é um processo, acho que bem estudado desde os anos 60, eu acho, pelo tal do Carlin. E, bom, se você montar uma matriz correspondente, a matriz vai ser essa. Tá? Essa vai ser a matriz de pesos desse grafo aí, com esses pesos. Você nota que a soma das colunas é sempre 1, né, que corresponde exatamente às condições que estão escritas aqui do lado. Tá? Então, a gente tem uma matriz coluna estocástica, na verdade, um operador, porque não é mais uma... é uma matriz infinita, né, digamos assim. Bom, e aí a questão é saber se você tem o chamado estado estacionário, ou seja, você quer encontrar um vetor, tal que o WV é o próprio V. Tá? Esse V, então, embora eu não tenha escrito isso aqui, mas vai ter que ser um fulaninho, aí, um elemento do L1, né, do L1 de N. Ou seja, eu quero um cara cujas coordenadas são somáveis, né? E as entradas são, evidentemente, maiores ou iguais a 0. Então, o estado estacionário é exatamente uma certa distribuição de probabilidade, que se eu colocar ela aqui, eu deixo passar o tempo e eu enxergo no próximo instante a mesma distribuição, no outro instante a mesma distribuição. Então, uma distribuição estacionária. Se eu começasse com essa distribuição, eu não vou enxergar mudanças ao longo do tempo. Né? Então, a questão é saber se a gente tem um estado estacionário. Bom, no caso desse modelo específico, não é difícil fazer as contas e perceber o seguinte, que, bom, é uma conta recursiva bonitinha de ser feita, e dá para ver o seguinte, você tem um parâmetro livre, que é o V0, e o VI é dado por essa soma. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, mas tudo bem. Eu, na verdade, não tenho essa soma, desculpe. Essa soma eu coloquei, está errado. Fiz uma bobagem. Então, não enxerguem esse sinal de somatório. O VI é esse produto B0, B1, B2 até o BI-1, dividido por esse produto dos Cs, do C1 até CJ. Tá? Então, o VI é essa coisa que está aqui, não tem o somatório, multiplicado pelo V0. A condição de ser somável é dizer que essa soma que eu escrevi, então, essa soma tem que ser finita. Então, se você tiver os seus parâmetros Bs e Cs escolhidos de maneira que essa soma aqui dá algo finito, então significa que eu posso somar as componentes, se elas vão ser finitas, então eu posso escolher um V0 que vai ser a normalização, para isso aqui soma 1, e aí o problema tem solução, existe um estado estacionário. Tá? Então, as componentes dos vetores estacionários são dadas exatamente por esses elementos aqui, por esses produtórios, tá? E a soma dessas componentes é dada por esse somatório que está aqui. Então, nesse caso, dependendo da escolha dos parâmetros B0, do B1, B2 e Cs, a gente tem uma solução explícita para o problema. Tá? Então, é um caso bem conhecido. Bom, mas aí, será que a gente poderia aplicar o Bonimovich Web? Né? Então, a resposta, evidentemente, é não, por ser um grafo infinito. Mas
Há alguns anos, o Pedro Duarte e a Joana Torres, meus colegas lá de Portugal, eles trabalharam exatamente numa extensão da teoria do Bunny-Movitt Web para grafos infinitos. Então, o que eles tentaram fazer? Eles basicamente adaptaram a argumentação do Bunny-Movitt Web, que era feita para autovalores, tiveram que adaptar para espectro, ao invés de lidar com matrizes, tem que lidar com operadores num certo espaço de Banach, e tentaram adaptar então a teoria na medida do possível, né? Tentando exatamente poder abarcar objetos como esse que está aparecendo aí. Tá? Então esse tipo de objeto não pode ser tratado na teoria do Bunny-Movitt Web original, mas já pode ser tratado dentro da teoria feita aí, da extensão feita então pelo Duarte e pela Joana Torres. Tá? Para dar uma ideia, e aí é bom para vocês verem como é que a brincadeira funciona, eu repito, nesse caso específico desse processo estocástico, a gente sabe a solução exata do problema, então não seria necessário usar essa tecnologia, mas a tecnologia pode ser usada e é bom para a gente ver como é que ela funciona. Então a gente tenta ver as engrenagens dela. Então olha só, a gente tem aí a matriz de pesos, que é essa, que é uma matriz então coluna estocástica, um operador coluna estocástico aí que seja, tá? Como é que a gente pode, então, fazer a redução isoespectral? Então, olha só, a coisa interessante é a seguinte, eu vou guardar, na redução significa que a gente pega o grafo original e vai olhar para um subgrafo. Bom, só que o detalhe curioso e bonito, que isso acontece na teoria infinita e não acontecia na teoria finita, é que você pode ter que o seu subgrafo, ele tem, digamos assim, tantos vértices quanto o grafo original, ou seja, o grafo original tem infinitos vértices, o subgrafo também pode ter infinitos, né? Que podem ser colocados em correspondência. Então, o que eu fiz? Eu estou marcando aqui, estou escolhendo o grafo, o vértice 0, o vértice 2, o vértice 4, o 6. Estou escolhendo só os vértices pares. Então, o que a gente vai fazer é montar a teoria, digamos assim, reduzir para um subgrafo que corresponde a pegar só os vértices que são pares, mas que também são infinitos. E a maneira de relacionar esses vértices com o grafo original ela é bem óbvia, né? Então eu vou simplesmente renomear esses caras, ao invés de eu dizer que é o 0, que é o 2, o 4, o 6 e assim vai, eu simplesmente vou renomeá-los, vou rebatizá-los de 1, 2, né, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então eu estou começando com um operador em L1 de N e vou tentar construir um novo operador de L1 também de N. Tá? Bom, então agora como é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular os novos pesos quando eu uso o novo grafo, né, quando eu estou no subgrafo. Então vamos lá. Eu tenho que calcular, por exemplo, quem que é o delta zero estrela, que é a nova probabilidade de o cara sair do zero e ir para o zero. Como é que eu fabrico isso? Então, olha só, como é que um cara sai do zero e pode ficar no zero? Bom, ele poderia, se a gente olha para o grafo original, que é o nosso mestre, né, é o cara que nos conta o que está acontecendo, ele poderia ter começado no zero e permanecido no zero, ou ele poderia ter ido para o 1 e depois voltado para o zero. Essa é uma maneira dele continuar no zero no final do processo. Ou ele poderia ter ido para o 1, pulado do 1 para o 1, ou seja, permanecido em 1 e depois retornado. Ou ele poderia pular, ir para o 1, permanecer 35 passos, 35 etapas no 1 e depois retornar. Tá? Codificando isso de maneira mais precisa, se eu calculo essas probabilidades, então o que eu tenho? Eu tenho o delta zero, que é a chance dele simplesmente ficar. Eu tenho o B0C1, que é a chance dele sair do zero, pular para o 1 e depois pular de volta. Aqui é a chance dele pular para o 1, permanecer no 1 e voltar. Aqui é a chance dele pular para o 1, ficar no 1 durante duas etapas do processo, ou seja, durante 2 instantes, né, duas unidades de tempo, e voltar. E eu posso fazer isso, enfim, ele pode dar um número de passos, em princípio, tão grande quanto eu queira. Então, no fim, se a gente ver, isso aí, na verdade, corresponde a uma sériezinha que a gente soma e dá esse objeto aqui. Tá? Então, quando eu calculo o novo peso do cara ficar no zero, o peso é dado por isso, em função dos parâmetros originais. Bom, de maneira parecida, a gente pode calcular qual é a nova chance desse cara passar do zero para o 1. Tá? Então, o que acontece? Se a gente olha lá, eu despoluí o gráfico ali, então a gente ficou só com o que interessa. Então, para ele sair do 1 e chegar no 2, ele tem que pular do 0 para o 1. Aí ele poderia permanecer no 1 algum tempo, e depois ele tem que pular para o 2, certo? Então, se a gente vê isso, é exatamente o B0, B1 é a chance de pular para o 1, depois pular para o 2.
Isso é a chance de pular para o 1, ficar no 1 durante um instante e depois pular para o 2, depois vai ficar no 1 2 instantes e assim vai. Novamente a gente sabe somar isso aí e obtém esse novo parâmetro. Tá? É a mesma brincadeira agora com o parâmetro C, que é o parâmetro dele descer, ele voltar no estado. Fazendo a conta, de maneira, mesma filosofia que vai ser seguida, a gente obtém isso daí. Tá? Bom, então, no fim do processo, o que acontece? Nós podemos recalcular todos os novos parâmetros no grafo novo, no grafo assim, reduzido, né? Que, de fato, tem o mesmo tamanho do grafo original. Então, eu posso calcular todos esses elementos, que eu vou botar uma estrelinha, e eu calculo, então, essa nova matriz, que é a matriz W estrela, tá? Com os novos parâmetros calculados em função do original. Não é difícil ver o seguinte, que essa nova matriz, efetivamente, se a gente somar com cuidado, a gente vai descobrir que a soma das colunas continua sendo 1. Tá? Então, ela continua sendo uma matriz coluna estocástica. Em particular, o 1 era autovalor da matriz W original, o 1 vai continuar sendo autovalor da matriz W estrela. Tá? Mas o que então está aí para lembrar que a soma das colunas continua sendo 1. E o seguinte, essa W estrela, ela é calculada em função do W. Né? O W é o meu operador original, o W estrela é um novo operador obtido em função do primeiro, com parâmetros, com entradas que dependem da do primeiro. Então eu posso dizer que esse W, na verdade, que o W estrela é o R de W, ou seja, é a imagem do W por meio de um certo procedimento que consiste em pegar lá, guardar os vértices pares e fazer essa conta que nós fizemos. Então agora nós temos esse R de W, isso aqui agora é o nosso sistema dinâmico, esse R é um cara que pega operadores no espaço de Banach, que é o L1 de N, leva no novo operador do L1 de N, que é esse operador que está escrito aqui. Tá? Então agora nós temos um sistema dinâmico, então se alguém queria ver sistemas dinâmicos, acabou de ver. Tá? Então agora o que a gente pode fazer é que a gente pode repetir o processo diversas vezes, ou seja, fazer essa redução. Esse processo de passar do W para o W estrela é a redução isoespectral, né? Que na verdade é uma redução, entre aspas, filosófica, moral, porque o grafo continua do mesmo tamanho, né? Como ele é infinito, ele continua sendo infinito. Mas a gente pode fazer o processo diversas vezes, e a ideia é que, eventualmente, se as coisas acontecerem do jeito que a gente quer, sendo um pouquinho otimista, quem sabe, se a gente aplicar esse método muitas vezes, a gente não consegue enxergar uma matriz mais fácil aqui no final, tá? Um operador mais fácil. Se a gente enxergar um operador que tem uma cara mais simples, eventualmente a gente consegue resolver as coisas para esse operador. E lembre que o método permite depois você caminhar de volta para o W original, levando os autovalores. Os autovalores são mantidos, mas carregando os autovetores. E o que a gente está procurando é o autovetor associado ao autovalor 1, que é o que a gente chama de estado estacionário. Tá? Então, falando aqui mais ou menos o que eu disse, colocando só registrado, né? Eu passo do W para o W estrela, que é a imagem do W por essa transformação R, por essa dinâmica. Se eu tenho aqui o V estrela, que é um autovetor do W estrela, existe um jeito de passar do V para o W, ou seja, do autovetor original para o autovetor do sistema reduzido, entre aspas, né? E também é possível caminhar de volta, ou seja, é possível a gente, conhecendo o V estrela, voltar para o V. Esse procedimento é o que é chamado em geral de reconstrução. Então ele pode ser feito. Então essa que é a ideia. Tá? Então a ideia é que se a gente tiver muita sorte, se a gente aplicar essa redução isoespectral algumas vezes, a gente vai enxergar uma matriz, um operador simples ou fácil de trabalhar, calcula, por exemplo, o autovetor desse operador e depois faz a reconstrução, volta e descobre o estado estacionário do fulano original. Tá? Então essa que é a moral da brincadeira. Bom, a ideia é exatamente isso aí que está sendo resumido aí. Eu começo com o W, calculo o R de W, faço, ou seja, uma vez o processo, calculo o R2 de W, ou seja, faço o processo de novo. Vou fazendo isso um certo número de vezes e vejo se eu me aproximo de um certo cara que eu estou chamando de U, que eu não sei em princípio quem é, mas que eu gostaria que fosse um operador um pouquinho mais fácil que o operador original, uma cara mais simples, tá? Sei lá, um operador que é diagonal, ou que só tem uma entrada, ou enfim, algum cara que, por algum motivo, eu saiba controlar mais facilmente, tá? Então essa aqui é, digamos assim, a filosofia do método. Mas eu repito, bom, e claro, você achando um autovetor, nesse caso, você vai dando passos para trás pela reconstrução e obtém o autovetor do fulano original, que é o que você queria, tá? O teu estado estacionário.
Bom, mas eu repito, enfatizo aí para vocês que nesse caso, desse grafo específico, com esses pesos, a gente não precisaria ter todo esse trabalho porque a gente tem a solução exata, né? Se a gente esquece esse sinal de somatório, a gente tem exatamente as componentes do vetor que a gente está procurando. Então, nesse caso, a gente sabe quem é o estado estacionário de maneira bem precisa, tá? Então, não precisaríamos ter aplicado esse esforço todo. Então, é claro que a gente gostaria de pegar casos em que a gente não tem uma saída tão simples. Então, vamos fazer a seguinte generalização. Ao invés da gente considerar o grafo como sendo os vértices como sendo 0, 1, 2 e assim vai, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais maluca. Imagina que o nosso grafo é assim. Ele tem esses vértices aqui, tem esses. Então, eles estão escritos assim de uma maneira mais ou menos organizada, justamente porque eles estão, de uma certa maneira, estratificados. Tá? Então, vou agrupar esses fulaninhos aqui, esses primeiros caras, outro bloquinho, e assim vai. Tá? Esse primeiro bloquinho eu vou chamar de gama 0, então ele tem 3 vértices, o gama 1 tem 4, o gama 2 tem 2, o gama 3 tem só 1, esse tem 3 e assim vai. Não tem nenhuma proibição de só ter um. Em princípio, bom, todos os gamas evidentemente vão ser não vazios. Eu estou escrevendo todos eles finitos. Em princípio, não há problema nenhum eles serem finitos, mas não precisam ser limitados. Então, eu poderia ter, para cada gama aqui, eu poderia depois ter 6, ou depois 8, depois 400, depois 4 milhões de vértices. Em princípio, todos eles seriam finitos, mas ilimitados. Isso também não é um problema. E, de fato, estritamente falando, não seria para nós um problema muito grande de eventualmente permitir que esses caras aqui fossem, na verdade, um conjunto enumerável. Tá? Não precisaria ser finito, sendo enumerável, tá bom. Não vou querer mencionar essas coisas nessa generalidade toda, mas em princípio não seria impossível lidar com isso também, essencialmente com a técnica, com a mesma que a gente está explorando aqui. Tá? Mas nesse caso vamos deixar a coisa com os pés no chão, pensar em coisas finitas, tá? E vou colocar as transições agora. Então, o que aconteceu? Eu estou imaginando que o meu grafo, então é isso. Ele tem esse primeiro conjunto de vértices, esse outro conjunto de vértices, esse outro. Então, os meus vértices são todos esses aqui. Tá? Mas as interações, ou seja, os pesos, as conexões, se dão também de maneira estratificada. Então, o que eu tenho? Eu tenho esses delta zeros, que são o quê? Antes, o meu delta minúsculo era o cara que representava a chance do cara ficar. Bom, aqui o delta é também a chance do cara ficar. Só que ficar agora tem um significado um pouquinho diferente. Ficar significa que ele poderia, por exemplo, pular desse fulaninho aqui de baixo para o fulaninho que está ali em cima. Ou ele podia ficar aqui no meio e continuar aqui no meio. Né? Então a permanência era dada agora não mais por um número, é uma matriz, que é 3×3, e que permite, então, eventualmente, esses caras trocarem de lugar entre eles. Tá? Delta 1 a mesma coisa, os caras que permanecem no gama 1, mas que podem estar circulando entre eles. O delta 2 é a mesma coisa, delta 3 e assim vai. Então, tenho matrizes que me contam as transições aqui dentro de cada, digamos assim, cada andar dessa brincadeira, ou de cada etapa, ou de cada extrato, o nome que a gente quiser dar, não é relevante. A outra coisa que eu tenho é a probabilidade, ou seja, a chance, digamos assim, do cara saltar para o andar de cima, para o extrato superior. Então, ele pode sair daqui, ele pode pular, por exemplo, desse carinha para esse daqui, ou ele pode ir desse do meio para esse daqui. Tudo isso está codificado também numa matriz, né? Ela é uma matriz que não vai ser quadrada, porque eu tenho, de um lado eu tenho 3 fulaninhos, do outro eu tenho 4. Né? Notem que as matrizes vão ter tamanhos diferentes, porque aqui, por exemplo, eu tenho que pular de um cara que tem 4 fulanos para um cara que tem 2. Né? Então essas matrizes não precisam ser quadradas, elas vão ter tamanhos diferentes, mas elas codificam essa probabilidade de passar de um andar para o próximo. Tá? E, finalmente, a outra coisa que eu posso ter é a chance de descer do andar para o andar de baixo. Né? Então, notem, eu estou inclusive usando as mesmas letras que eu usei antes, só coloquei maiúsculas para lembrar que esses objetos agora, de fato, não vão ser mais números, vão ser matrizes. Tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, ou seja, a gente faz esses pesos controlados de maneira que eu tenho um processo estocástico nesse novo grafo, que é mais complicado, tá? Uma cara um pouquinho mais feia, mas que mantém essa ordem, essa organização os vértices estão aí, estão estratificados nesses conjuntos gama que estão aí. Tá? Bom, então, a pergunta é se a gente pode, evidentemente, aplicar a tecnologia, já não mais Bonimovich-Webb, mas a tecnologia Bonimovich-Webb turbinada aí, então, pelo Pedro Duarte e pela Joana, para dimensões infinitas, nesse contexto. Tá? A grande pergunta que a gente tem, de novo, é a existência de uma probabilidade estacionária. É isso que a gente gostaria de saber.
Se a gente tem, então, uma medida estacionária para esse processo estocástico. Então, o trabalho feito exatamente em colaboração com o Pedro e com a Joana, foi exatamente na direção de mostrar isso, de mostrar a existência disso, tá? Então, adaptando a técnica do Bonimovich Web, aplicando a extensão que eles fizeram para a dimensão infinita, nesse caso específico aí, nessa família de processos estocásticos que tem essa estratificação que está sendo mostrada em cima. Então, qual que é a ideia da brincadeira? Desculpa. Antes de mais nada, né, antes de prosseguir, só dizer o seguinte, você olha essa estratificação e pensa assim, tá, isso parece uma classe muito especial de grafos. Então, será que a gente tem mais exemplos interessantes, né? Parece que a gente está simplesmente copiando o que a gente tinha feito para os naturais e está botando uns pontinhos a mais para parecer que fez um negócio um pouco melhor, né? Então a questão é saber se a gente pode aplicar esse tipo de teoria para mais grafos, ou quais grafos que se encaixam nisso aí. Bom, e o fato é que tem, tá? E a gente consegue encontrar outros objetos que essencialmente recaem nessa situação. Um exemplo é o seguinte, pensa no Z2, evidentemente eu desenhei só um pedacinho finito do Z2 aqui, né? Só que aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou delimitar os estratos, os meus gamas, da seguinte maneira. Aquele cara é o gama 0, então ele é o sítio que é exatamente a origem. Tá? Então o gama 0 é um cara que só tem um ponto. Depois eu tenho o gama 1, que vão ser esses 4 fulaninhos que estão aí à volta, uma espécie de, digamos assim, coroa em torno do gama 0, né, da origem. Depois eu tenho o gama 2, gama 3, posso fazer o gama 4, 5, 6 e assim vai. Então notem que nesse caso, cada um dos gamas vai ter um número finito de vértices, mas o número de vértices vai crescendo conforme cresce o índice do gama. Então essa é uma situação em que não vai ser limitado o número de elementos nos gamas, mas isso não é um problema, realmente. Tá? E nesse brinquedo aí, nessa condição, nesses vértices, a gente pode colocar um processo estocástico que é um passeio aleatório. Tá? Um passeio aleatório basicamente significa o seguinte, um cara, quando ele está num pontinho desses, ele pode essencialmente fazer 5 coisas. Tá? A quinta coisa não está representada aqui, mas ele pode ou pular uma casinha para cima, ou uma casinha para um lado ou para o outro, ou uma casinha para baixo. Né? Se quiserem norte, sul, leste, oeste, enfim, cima, embaixo, esquerda e direita, como quiserem. E ele pode fazer a quinta coisa, que é essencialmente ficar aqui. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, isso aqui é uma coisa importante, é que esse é um processo estocástico, não é um passeio aleatório qualquer. Um passeio aleatório, muitas vezes, a gente pode fazer de muitas maneiras, mas uma delas é você pegar e dizer que o caminhante tem uma moeda e ele carrega essa moeda. Então, a cada passo, ele joga a moeda e vê, ou um dado, enfim, o que seja, para saber o que ele vai fazer. Só que esse dado é o mesmo sempre, ou seja, esse é um passeio absolutamente homogêneo, que não importa se o cara está aqui na origem ou se ele está num sítio muito longe da origem, a chance dele dar um passinho para cima, ou um passinho para baixo, ou para o lado ou para o outro, é sempre a mesma probabilidade que ele utiliza. Tá? Então isso é uma classe de processos estocásticos bem bonita, muito estudada. Um não homogêneo é um processo no qual a gente pode pensar o seguinte, que o sítio tem um dado especial. Então esse sítio tem um dado, esse sítio tem outro, esse tem outro. E o caminhante, quando chega no sítio, ele olha o dado que está lá e joga aquele dado. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, a minha probabilidade de dar um passo para a direita pode ser, por exemplo, bem menor do que a probabilidade de dar um passo para a esquerda. A probabilidade de dar um passo para baixo pode ser, por exemplo, menor do que a probabilidade de dar um passo para cima. Né? Ou seja, isso depende de onde você está. Então, isso é um processo é um passeio aleatório não homogêneo. Então, o que a gente tem em mente é exatamente um passeio não homogêneo, mas que, essencialmente, o que acontece? Se vocês olharem, quando o cara está nesse extrato azul, se ele ele pode ou permanecer no extrato azul, ou ele pode dar um passo para cá, significa vir para o gama 2, ou ele pode dar um passo para cá, o que significa ir para o gama 4. Né? Se o cara está aqui, mesma coisa. Então, se a gente monta um passeio aleatório nesse negócio aqui, não homogêneo, mesmo homogêneo, mas assim, o não homogêneo, basicamente, que eu tenho em mente, ele vai exatamente cumprir a chance de que se ele está no gama K, ele só pode ir para o gama K mais 1 ou voltar para o gama K menos 1. Então ele está, essencialmente, na situação descrita por aquele tipo de coisa que a gente estava falando agora há pouco. Tá? Então, digamos assim, certos passeios aleatórios não homogêneos em Z2 recaem nessa teoria que a gente está descrevendo. Tá? Então, esse é um caso aí. Tem outros, a gente pode pensar em outros grafos mais divertidos, mas esse é um que recai. Então, assim, aquele tipo de escolha do grafo parece muito restritiva, mas ela tem bastante gente que cai ali dentro. Tá?
Bom, e eu poderia ter trocado o Z2 por Z3, Z4 e fazer uma brincadeira semelhante, vocês podem imaginar como, né? Tá? E daria para fazer o mesmo tipo de coisa. Bom, então, só dizendo que aquelas restrições, a gente precisa delas, mas elas também não nos engessam tanto assim. Bom, então agora, voltando lá, a gente tem o nosso gama 0, nosso gama 1, temos as matrizes que dão as transições entre cada uma das camadas, né? E a gente quer aplicar a filosofia da redução espectral. Então, como é que é a filosofia? A gente vai escolher, a gente tem um W original, que são os pesos, né, o nosso operador. As entradas agora são matriciais, então aqui é o delta 0, aqui é o B0, né? São entradas, então, que são, cada uma delas é uma matriz. E a gente gostaria, então, agora de começar a fazer a redução. Então, o que é a redução? Eu vou guardar o que eu vou chamar de gama 0 barra, que é o pessoal que está aqui no 0. Tá? Então, é a turma do gama 0, são esses 3 caras aqui. O que eu vou chamar de gama 1 barra, essa barra é uma bobagem, mas tudo bem. O gama 1 barra é esse pessoal que está aqui, no que era o gama 2 original. São 2 carinhas. O gama 2 barra é a turma que está no gama 4, são esses 3. Então, eu vou guardar, de novo, né, uma infinidade de vértices, que são os vértices que correspondem às camadas gamas com índices pares. E já renomeei todo mundo, ao invés de chamar isso aqui de 2 de 4, já chamei de 1, de 2 de novo, para evitar confusões, né? Não tem problema nenhum. Então a gente começou com algo desses gama 0, gama 1, gama 2, e vamos terminar com algo que a gente também vai de gama 0 para gama 1 para gama 2, como o caso original. E agora a gente tem que calcular os pesos, as transições. Então como é que são as transições? Então, agora, se vocês olharem, as contas são basicamente as mesmas que tinham sido feitas antes, só que com o grande detalhe que aqui a gente não pode trocar a ordem das coisas. Tá? Então, de fato, se vocês tiverem paciência de olhar as minhas transparências anteriores, vocês vão ver que eu já escrevi na ordem correta, justamente para a coisa funcionar no caso matricial. Mas eu vou fazer de novo, porque eu imagino que ninguém de vocês lembra a transparência anterior, nem eu. Então, olha só, vamos calcular o delta 0, estrela. E, aliás, é importante dizer que eu estava fazendo tudo isso em preto e branco, até o momento em que meu filho de 9 anos me mostrou como é que eu podia botar cores nesse negócio. Então foi fundamental. Se vocês estão vendo cores aqui, agradeço ao Pedro, não ao Pedro Duarte, ao Pedro Baravia. Então, olha só. Se eu quero saber o cara sair daqui e voltar para cá, que é o delta 0 estrela, novamente a filosofia é a mesma. A gente olha só os caras roxinhos aqui em cima, que são os importantes. É a turma que sai do 0 vai para o 1, pode ficar no 1 e pode voltar, e tem que voltar. Né? Ou o cara que já começou e já ficou. Então é isso. Então, na verdade, esse cara tem esse aspecto. Olha só, ele é o delta 0 ou isso aqui, B0, que é a chance do cara subir. Aqui codifica toda aquela chance dele ficar lá, ou dele não ficar, ou dele ficar um passo, ou 2, ou 3, ou 4. É uma potência, uma série de potências que a gente escreve assim e fica com essa cara. Então, a gente tem uma nova matriz que é dada por isso. Posso fazer a mesma brincadeira com o B0, tá? O B0, que é a chance de passar de um estado para a camada de cima, vai ser dada por essa expressão, tá? Obtida a mesma filosofia. Posso calcular o C0, o C estrela, delta estrela para todo mundo. Então, o que a gente vai ter, que a gente começou com esse operador, passamos para o operador novo, tá? Com as estrelinhas aqui, que vai ser o cara que eu chamo de R de W. Então, de novo, temos um sistema dinâmico, pega um operador original, que tem essa forma do W, né? E chega num novo operador, que é esse. Bom, agora a gente segue exatamente a mesma filosofia. Naturalmente, tem algumas hipóteses, tá? Como eu disse, eu estou tentando me concentrar em coisas não muito técnicas, mas nós temos hipóteses basicamente dizendo assim, que a probabilidade do cara subir, do cara ir embora, a gente tem que, de uma certa maneira, controlar para que ela não seja muito grande. A gente tem que garantir que os Cs são afastados de 0, tá? Ou seja, que a chance do cara voltar, ela é, digamos assim, ela é significativa, e a gente também não pode permitir que um cara fique preso, por exemplo, na componente 4 ou preso na componente 5 o resto da vida. Então você sempre tem que ter um C para jogar o cara de volta. Tá? Então nós temos algumas condiçõezinhas técnicas aí. Temos uma condiçãozinha técnica no primeiro para dizer que esses estados eles se misturam, que todos eles se comunicam de maneira que no fim eu vou ter um único estado. Porque senão poderia acontecer do cara começar aqui nesse carinha de cima e jamais pular para os de baixo, e aí eu teria então uma medida concentrada possivelmente em algo que envolve o de cima e outra medida concentrada no que envolve os de baixo. Tá? Então, para evitar isso, a gente tem uma hipótesezinha que esse cara aqui faz basicamente todo mundo aqui se comunicar na componente 1. Então, tem algumas hipóteses técnicas que eu estou pulando todas elas.
Então, isso aqui, evidentemente, não vai valer para qualquer família de deltas e Cs e Bs, tem condições para a gente controlar o processo. Tá? Então, estou mencionando isso, só para dizer que isso existe, e está escrito direitinho. Mas, então, agora a ideia é que a gente tem uma maneira de passar do operador W para o operador W estrela. Essa é a nossa dinâmica, o nosso R de W. Bom, e agora a mesma ideia. Então, se você começa lá com o W, seu operador original, você quer entender se você quer ter um estado estacionário para ele. Você vai lá e calcula o R de W. O R de W ele é um cara que eu já desenhei longe do primeiro porque ele andou bastante. Ele já é um novo operador que está aqui. Esse U que eu estou fazendo em azul é, digamos assim, a nossa esperança. Na verdade, efetivamente, o que acontece é que quando a gente aplica esse operador diversas vezes, ele se aproxima de uma matriz, de um operador, que essencialmente é isso. Ele tem um bloquinho aqui e o resto é tudo zero. Então, se eu quero entender os autovalores desse operador U, basicamente eles são os autovalores que estão associados ao E. E o resto das componentes é zero. Então, é fácil obter isso. Tá? Bom, então, desde que eu tenha uma ideia de quem que é esse U aqui, a vida vai ser fácil. Então, o que acontece? Se você sabe o U não é difícil calcular o autovetor do U. Bom, o U é um autovetor de U, mas não é um autovetor do R de W. Tá? Mas se você fechar os olhos e tentar usar como se fosse uma aproximação do autovetor daquele lá, você pode fazer o seguinte, puxa esse cara U pela reconstrução que existe dentro da teoria e você obtém um fulano que eu vou chamar de V1, que é uma aproximação do autovetor do W. É uma aproximação, não está correto. Eu cometi um erro quando eu passei daqui para cá. Esses caras não são iguais. Né? Tá? Mas o que acontece? Agora eu vou dar um passo adiante. Calculo o R2 de W. O R2 é um cara que está muito mais próximo de U. Na verdade, efetivamente, uma coisa que é interessante nesse método é que a convergência dos R's, da dinâmica R, ela é uma convergência super exponencial. Então, a aproximação disso aí da matriz limite, do operador limite, ela é muito, muito rápida. Então, o meu desenho realmente até que para ser fiel, isso aqui tinha que estar mais próximo ainda do U. Agora eu posso pegar o U, esse cara, o R2, está bem pertinho do U, posso fingir que o U é autovetor desse cara e puxá-lo para trás pela reconstrução. Vou fabricar um cara que eu chamo de V2, que já está mais próximo do autovetor correto. Tá? Posso agora ir lá fazer isso diversas vezes. Tá? Então, notem que esse Rn, que eu já não disse exatamente quem é o N, ele está bem mais próximo do U. Tá? Ele está numa ordem de grandeza de proximidade do U, que realmente é algo muito, muito pequeno. É super exponencial a convergência. Então agora eu posso puxar para trás o U pela reconstrução, vou fabricar esse cara que eu chamo de Vn. Então vou ter uma família de vetores V1, V2, Vn, que se acumulam num V, que é, de fato, o autovetor que eu estou procurando. Tá? O detalhe aqui é o seguinte, isso aqui é uma coisa importante. Quando você caminha para trás pela reconstrução, você obviamente comete alguns errinhos, porque o U não era o autovetor desse cara que está aqui. Então, quando você propaga isso para trás, você chega lá com o VU, que tem um certo erro com relação ao vetor correto. É óbvio. Isso a gente não está fazendo a coisa correta. Mas mesmo a proximidade do Rn de W do U é tão grande que mesmo caminhando para trás com isso aqui, o tamanho do erro vai diminuindo muito. Então, mesmo você tendo... Olha só, quando a gente faz a reconstrução aqui, você vai fazer N passos para trás. Então, esses erros vão se acumulando nesses N passos, mas mesmo assim, a proximidade do Rn de W para o U é tão grande que, mesmo com esse erro de dar N passos para trás, você ainda assim não perde muito em termos de convergência e o processo de fato converge. Tá? A distância desses caras para o limite ela é ela é cada vez menor, então ele tem de fato converge para algo. Então a gente constrói dessa forma o vetor que é a probabilidade estacionária para W, que é exatamente o cara que a gente estava procurando desde o início. Então, o procedimento da reconstrução isoespectral, da redução isoespectral, permite a você começar com um grafo original, com certos pesos, fazer diversos iterados em cima desses pesos, calcular um novo operador a partir deles. Esse operador, se ele for um operador que se aproxima de algo que você conhece, que você controla, você então, com esse operador que você controla, no caso esse U, que eu desenhei em azul, você volta e obtém o estado estacionário do cara que você estava procurando. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue mostrar a existência de estado estacionário
para essa classe de processos estocásticos definido por essas matrizes nesses grafos que tem essa estratificação. Sob certas hipóteses, que, como eu disse, eu não estou detalhando aqui. Bom, isso é digamos assim, o ponto de vista teórico e abstrato da questão. Mas ela tem um caráter prático. Essa reconstrução, por exemplo, elas são processos que a gente sabe, a gente consegue escrever as equações delas. A gente tem isso não como algo de existência, mas como fórmulas prontas. A gente tem as expressões para isso. Então, se você sabe quem é o U, você quer dar N passos para trás, eu sei te dizer exatamente quem que é o vetor reconstruído aqui atrás. De maneira que isso pode ser implementado efetivamente de forma numérica. Tá? Eu não cheguei a explorar muito isso, mas o Pedro Duarte e a Joana Torres, de fato, fazem algumas simulações de matemática, por exemplo. E como a convergência do Rn de W para o U é muito rápida, você com poucos passos de aplicação da redução isoespectral, você consegue fazer contas e ter numericamente aproximações muito boas do teu estado estacionário. Então, o método pode ser implementado numericamente e, assim, parece que de forma relativamente eficiente. Então, isso pode ser feito. Não é só uma questão de um teorema de existência, mas é também um método para efetivamente calcular ou ter pelo menos uma boa aproximação do estado estacionário. Tá? Então, é isso que deveria ser mencionado. Bom, e o que mais que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que eu realmente volto aqui só para lembrar que como tem esse processo, a gente pode aplicar então para diversos grafos. A gente pega certos processos estocásticos em grafos e que consegue, se você conseguir escrever de maneira esperta, obter um gama 0, gama 1, gama 2, de forma que você sempre vai de uma camada para a seguinte ou para a anterior, essencialmente dá para recair nesse tipo de contexto que a gente está trabalhando. Tá? Então a gente consegue aí abarcar uma certa classe de grafos, não é só um tipo de grafo, é uma família, e que pode ser aplicado então em algumas situações. Então é essa basicamente a brincadeira, e a gente agora está tentando então trabalhar com outros tipos de grafo, permite transições que vão para mais longe, por exemplo, que do gama K vão para o gama, sei lá, para um gama muito mais distante. Estamos trabalhando em coisas desse gênero. Mas basicamente é isso. Então estou tentando, como eu disse, eu tentei focalizar nas ideias e na filosofia do método, não na tecnicalidade, tá? Mas se alguém tiver interesse, você pode me procurar, pode me escrever. Tá? Então eu basicamente agradeço aí a atenção, a paciência de vocês. Agradeço mais uma vez ao Diego e aos colegas que estão organizando pela oportunidade. Acho muito importante a gente manter esse canal da gente aberto, né? A gente que está vivendo meio num certo tédio, todo mundo trancado em casa, é importante a gente se encontrar e trocar ideias e lembrar que está todo mundo por aí, espero que vive bem, com todo mundo com saúde, né? Então, agradeço mais uma vez, fico por aqui, aí a gente vê, não sei como é que a gente funciona para perguntas ou coisa assim, mas estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Sim, não, na verdade, a gente que te agradece aí, Alexandre, pô, muito obrigado, hein? Foi uma bonita palestra. Obrigado. E aí, bom, as perguntas, eu acho que quem